Cara. Pessoal, boa noite. O Circo Holiday, a caravana Holiday está aqui para apresentar o maior mago da história do cinema de todos os tempos. Bem no estilo do filme, né? Professor Eduardo Parga, gente, professor Eduardo Antônio Lucas Parga, um professor que tem um grande conhecimento de história do cinema, vai nos brindar hoje com a sua presença aqui. É uma honra para a gente tê-lo aqui presente, professor. E vai fazer para a gente o debate do filme Bye Bye Brasil. Tá? E nós estaremos disponibilizando um link aqui na plataforma para as pessoas preencherem para poderem receber o certificado de participação nesse debate, tá? Um formulário, certo? E este evento está sendo gravado, ok, galera? Sem mais delongas, passo a palavra ao professor Eduardo Parga. Professor, por favor. Vai lá, Eduardo, mete bronca. Obrigado, Carlos. Eu agradeço, né, o convite, né, a oportunidade de estar discutindo com vocês, né, aqueles que gostam de história e cinema, né, e a gente discutiu Bye Bye Brasil. Bye Bye Brasil, eu até propus para o Carlos a gente discutir o Bye Bye Brasil, e depois que eu assisti novamente o filme, eu vi, meu Deus do céu, como é que realmente esse filme ele é bem propício, porque nós do século XXI, né, se você viu o filme até o fim, né, você vai ver que no crédito final, Cacá Diegues ele manda uma mensagem ao povo brasileiro do século XXI. Né? E nós somos esse povo brasileiro do século XXI. Ele conseguiu nesse filme, né, ao fazer um retrato do momento que ele está vivendo, o ano de produção do filme é de 1979. Embora ele seja anunciado até no cartaz de 1980, eles sempre colocam o ano da estreia. O filme estreou em fevereiro de 1980, mas a produção foi em 79. Né? E para a gente falar do filme, a gente tem que falar um pouco desse contexto da própria produção, da época em que ele foi feito. Né? Primeiro, o diretor, Cacá Diegues, ele é um cinemanovista. Ele veio da geração cinemanovista, querendo, né, naquele momento, quando era bem novo, né, ele foi também integrante do Centro Popular de Cultura. Ele participou do único filme produzido pelo Centro Popular de Cultura, o CPC, da UNE, que foi 5 vezes Favela. Um dos episódios foi produzido por ele. Foram 5 diretores e Cacá Diegues era um desses. Eu quero lembrar que, alguns anos atrás, o Cacá Diegues ele estimulou 5 vezes Refavela. Né? Ele reproduziu, deu oportunidade para cineastas de favela, de comunidades, inserirem. Né? Ele ressignificou 5 vezes Favela do início dos anos 60. Foi o único filme produzido até o fim pelo Centro Popular de Cultura. O outro, que não foi finalizado, foi o Cabra Marcado para Morrer. Não foi finalizado em 64, ele só foi finalizado 20 anos depois, clandestinamente, né, pelo Coutinho. Mas, enfim, voltando aqui ao Bye Bye Brasil. Esse cineasta, Carlos Diegues, Cacá Diegues, né, ele cinemanovista, naquele momento ali, ele tinha uma ideia, uma noção. O intelectual tem que usar, no caso, o cinema, para trazer a mudança revolucionária, né, a revolução pela conscientização da sociedade. Né? Então ele participou desse movimento do cinema novo. Só que a geração do cinema novo se chocou, a partir de 64, com o golpe civil-militar. Né? O golpe civil-militar, que, à medida que foi se intensificando, baseado na ideologia da segurança nacional, foi elaborando um projeto de modernização autoritária conservadora. Né? Um projeto que tinha pilares na economia, na sociedade, na economia, na política, na sociedade e na cultura também. É uma coisa que pouca gente fala e discute. Né? Que a própria ditadura civil-militar ela tinha projeto para a cultura. Por quê? Eles achavam que não bastava controlar a política, a economia, né? Era necessário submeter a cultura à ideologia da segurança nacional, né? De forma a integrar. Porque a visão que os militares tinham era uma visão integradora, né? Unificadora da identidade nacional. Eu não sei se, quando eu estou falando assim, não sei se vocês estão percebendo ecos em certos discursos narrativos atuais. Né?
A gente pode perceber isso. É muito interessante como é que, até o debate eco no cinema, mas como é que Bye Bye Brasil traz esses ecos lá dos anos 79, 80 para o século 21, 2020, né? Então, os militares eles tinham um projeto de modernização autoritária em que queriam integrar. Eles, em 66, criaram o Conselho Federal de Cultura, criaram, em 66, o Instituto Nacional de Cinema, em 69, criaram a Embrafilme, que absorveu o INC, o Instituto Nacional de Cinema, em 75 foi extinto, ficou só a Embrafilme, né? Que mais tarde, em 90, já após a ditadura civil-militar, foi extinta, né? Em 1990. Mas, enquanto existiu, a Embrafilme ela procurou financiar a produção de filmes que retratassem a visão que os militares queriam. Era uma visão nacionalista. O interessante é que os cinemanovistas também tinham uma visão nacionalista, só que não era a mesma, né? A visão nacionalista dos cinemanovistas era transformadora. A visão nacionalista dos militares era conservadora, autoritária, né? Mas eles, por exemplo, a própria ditadura militar, através do PNC, Política Nacional de Cultura, criada em 1975, ela estabelecia parâmetros para que a cultura ela fosse subordinada à ideologia de segurança nacional. Ela, por exemplo, colocava que deveria haver uma preservação da cultura brasileira, como tal, mas não definiu o que era essa cultura brasileira, quer dizer, na verdade, não respeitava as diversidades. Só falava assim, aquilo tudo que aparece no início do Bye Bye Brasil, né? O município de Piranhas, né? A câmera vai se aproximando da cidade, né? Vai mostrando a cerâmica, a feira popular, a literatura de cordel, né? Tudo isso, a indumentária dos vaqueiros, tudo isso Cacá Diegues já fez, sabendo que isso ia satisfazer a política nacional de cultura. Que ele está mostrando, olha só, ele está começando o filme já preservando as imagens tradicionais da cultura nordestina, no caso, né? Ele está fazendo isso porque os cinemanovistas sabiam que, para poder fazer um cinema possível, era necessário negociar, ficar entre a negociação e conflito com os militares, né? Para poder realizar seus filmes. Só para você ter uma ideia, a ditadura civil-militar criou uma reserva de mercado para os filmes brasileiros. Só que se você analisar hoje, não adiantava nada, porque reservava 30% do mercado cinematográfico para os filmes brasileiros. 70% ficava para o resto, os filmes estrangeiros. E os 30% da reserva de mercado do filme brasileiro era disputado por vários grupos, porque não era só o cinemanovismo que fazia filmes. Você tinha várias outras vertentes que não se encaixavam no cinemanovismo que faziam cinema. Só que, quando entra o Roberto Farias, né, no final, em 69, vai até os anos 70, final dos anos 70, o Roberto Farias, ele não é cinemanovista, mas é próximo dos cinemanovistas. E aí o grupo cinemanovista, Cacá Diegues, exceto o Glauber Rocha, que a ditadura não queria trabalhar com Glauber Rocha, né, mas Arnaldo Jabor, Cacá Diegues e outros, eles vão, Gustavo Dal, eles vão se aproximar de Roberto Farias para poder ter hegemonia dentro da Embrafilme e produzir os seus filmes. Era o que a crítica chamava, a crítica de opositores chamava de cinemão, um filme de 1h30, longa-metragem, né? E eles foram transformando a sua maneira de fazer filmes. A ideia que eles tinham lá do início do cinema novo, transformar a sociedade pela revolução, não. Foram se encaixando, foram negociando com os militares, entrando em conflito, às vezes sofrendo censura, mas produzindo filmes. Esse foi o grupo hegemônico dentro da Embrafilme, e que sofreu crítica de outros cineastas, né, como Antônio Calmon, por exemplo, que é um feroz opositor à Embrafilme, à política estatal e ao Grupo Cinema Novo, né? E aí, nesse filme, o que é que a gente vê? A caravana Holiday, que é uma trupe mambembe, né? O Lorde Cigano, que é o líder da caravana Holiday, é o alter ego do Cacá Diegues, né? Porque ele é o que faz ali, ele é o que coordena, ele é o que pensa como é que o show deve acontecer, né? Coordena. Nós temos a Salomé, que é a artista da rumba,
né? O Lorde Cigano é o inimitável e extraordinário, né? Os qualificativos maiores são para ele mesmo, né? Temos o Andorinha, que é o príncipe Nabor, que faz o Andorinha, o musculoso, né? E vão se juntar a essa caravana o Cisso, o sanfoneiro, e a das duas, sua mulher. É muito interessante que aí, quero lembrar, que quando começa essa viagem, né, e o Cisso e a das duas se integram, a gente pode estabelecer, ele é um camponês do Nordeste, certo? O Cacá Diegues, ele revisita a questão do camponês no cinema brasileiro, a gente pode ver, né? A gente pode comparar 3 camponeses. Fabiano, de Vidas Secas, do filme Nelson Pereira dos Santos, 1961. Nós temos Manuel, do Deus Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha, né? Vivido pelo Geraldo Del Rey. E o Cisso, o sanfoneiro de Bye Bye Brasil. São 3 camponeses. O Cisso, ele começa uma migração. Ele sai, ele rompe os vínculos com a sua comunidade. Ele quer sair dali, ele quer algo mais, ele quer ver o mar. Assim como o Manuel, né, do Deus Diabo na Terra do Sol, também queria, no final ele corre para o mar, porque no Deus Diabo na Terra do Sol, o Manuel, ele não consegue nem com os messias religiosos, nem através da religião do messianismo, e nem pelo banditismo do cangaço, ele consegue uma solução para a sua situação. Então o filme, o Glauber Rocha, termina o Manuel correndo para o mar. E a música do Sérgio Ricardo, Sertão vai ver a mar, não sei o quê. E o Fabiano de Vidas Secas, ele migra o tempo todo e vai para a cidade. A gente não sabe o que acontece com o Fabiano. Hoje a gente sabe. O Fabiano se proletarizou. O camponês se proletarizou, né? Porque a proposta do Glauber Rocha em Deus e Diabo na Terra do Sol, que era, de repente, uma aurora socialista, ela também não se concretizou. E aí o Cacá Diegues está repensando a história desse camponês inserido dentro da história do Brasil naquele momento, final dos anos 70, estão sofrendo os efeitos de uma modernização autoritária, né? Os militares fazendo intervenção na economia, né? Favorecendo, estimulando as exportações, o capital estrangeiro, as multinacionais, o apoio desregrado às multinacionais, né? E, em termos culturais, querendo submeter e criar uma visão unificadora. Ora, eles investiram no Sistema Nacional de Telecomunicações, num sistema de turismo, o Sistema Nacional de Turismo foi concretizado. O único sistema, teve um Sistema Nacional que eles não conseguiram concretizar, agora não me lembro, mas eles ficaram tentando o tempo todo. O Sistema Nacional de Cultura, exatamente. O Sistema Nacional de Cultura eles não conseguiram, eles investiram, tentaram, mas não conseguiram. Agora, o Sistema Nacional de Turismo e o Sistema Nacional de Telecomunicações sempre perseguindo a visão integradora, unificadora, né? Nacional. Eu quero lembrar, não sei se vocês lembram, aquela mórbida, lúgubre, infeliz reunião do dia 22 de abril do atual governo, em que o né, pseudo-ministro da Educação, Abraham Weintraub, ele falou essa coisa de diversidade, né? Para mim, somos todos brasileiros, não tem diferença alguma, somos todos brasileiros. Quer dizer, olha só como é que naquele discurso a gente vê ecos dessa política da ditadura civil-militar dos anos 60, 70, em que procurava integrar. Vocês estão entendendo? Vocês podem, de repente, até questionar isso depois através das perguntas. O que mais nós temos no filme? Né? Aí começa a trupe, o Cício e a das duas se integram, vão, e aí eles vão ao município, onde tem lá uma televisão, praça pública, né? As espinhas de peixe, o Lorde Cigano sempre ficava assustado com as espinhas de peixe. As espinhas de peixe para ele é um sinal de progresso. Era a televisão, né? Aí eu quero fazer um parênteses, uma explicação. Entre os anos 70 e os anos 80, muitos cineastas viam a televisão como inimiga, como adversária, rival. Porque esse meio de comunicação novo na época estava roubando o público do cinema. Então, muitos cineastas ficavam aflitos. Por isso que eles apelavam para a proteção estatal, reserva de mercado, que viu que esse novo meio de comunicação, a sociedade estava se massificando, a televisão,
né? O governo civil-militar, o que ele estava fazendo? Ele estava estimulando a produção, o mercado brasileiro, o crescimento do mercado brasileiro, em termos econômicos. Isso gerava o aumento da produção de bens simbólicos. Beba Coca-Cola, use credit card, né? Os símbolos aparecem. A publicidade se estimula. O maior cliente das empresas de publicidade foi o governo, foi a ditadura civil-militar, né? Para fazer a sua propaganda. Mas você tem as multinacionais também, Shell, Peixaco, etc., ESSO, né? Então você tem tudo isso aí. Ele coloca no filme essa questão, esse medo que o intelectual Lord Cigano ali, o líder da Tupinambém, tinha medo do progresso. Então, na verdade, sempre ele procurava chegar, quero chegar numa cidade onde não tem espírito de peixe, mas sempre assim, o progresso chegou primeiro, né? Aquele episódio da TV pública, na praça pública, aquilo ali aconteceu realmente. Em 1972, 73, o Cacá Diegues, ele diz que quando estava filmando Joana Francesa, né, um filme dele de 73, ele viu isso no município do Nordeste. Ele não acreditou. Uma televisão em praça pública e o pessoal assistindo. Aí ele decidiu colocar no Bye Bye Brasil. Você vê, por exemplo, né, o filme todo coloca em jogo a representação do popular, da cultura popular e de suas transformações com o impacto da modernização conservadora, autoritária brasileira vivido naquele momento pelo país, né? Então, o Cacadez coloca assim, olha só que dificuldade é a gente falar de identidade nacional num momento de crise, porque se a gente está perdendo identidade, nós vamos ter que assumir outras. Se você assiste o filme até o final, é isso que acontece. A trupe Mambembe, ela ressignifica, né? Ela começa com aquele caminhão, caravana Holiday, R-O-L-I-D-E-I, e no final é Holiday, com Y no final. Tá tudo neon, né, no caminhão, o Lorde Cigano tá todo cheio de brilho, a Salomé tá com lampadinha no cabelo, uma peruca colorida, e eles têm agora 3 dançarinos que cantam Para Vigo me voy, né, que eles sempre esse refrão. Logo no início, por exemplo, na cidade de Piranhas, ele lança aquela coisa do vou fazer nevar no Nordeste. Para Vigo me voy e neva, né, ali. Ora só, ele está fazendo uma crítica à modernidade. Ele pega o Nordeste árido e faz nevar no Nordeste. Nevar como na Suíça, na Alemanha, La France. Né? Ele está fazendo crítica ao impacto da modernidade. Olha só que coisa, nevar no Nordeste, isso nunca vai acontecer, mas quer dizer, a gente não sabe o aquecimento global, né? Mas no momento, até agora, não neva. Quer dizer, ele está colocando, isso é tão alienante, é um símbolo de modernidade. E essa população aqui, isso não vai resolver os problemas dela e vai desaliená-la até mais da sua identidade. Essa questão da desalienação, ela é mais uma vez visitada no episódio da televisão pública. Né? O que o Lorde Cigano faz quando ele vê a televisão? Ele vai para a plateia e começa a dizer, estão passando dança dele, viado, cineasta é tudo viado. Ele fala assim, né? Ele procura estimular, a igreja devia excomungar esse pessoal. Ele começa a apelar para a população. O que a população faz ali sentada? Não dá um pio. Não tem voz. O popular, diante daquele meio de comunicação massivo, que está a televisão, que está falando de uma realidade, dancindez, discoteca, música de discoteca, distante daquela realidade deles, eles estão grudados ali, estão se alienando, né? Aquilo está fora da sua realidade. Então, o Cacá Diegues está fazendo ali com o Lorde Cigano essa crítica. Ele faz, vamos fazer a mágica, e pum, explode a televisão, a Salomé mexe lá nos circuitos. Né? E aí eles são convidados a sair. Né? Ele encontrou aquele caminhoneiro, interpretado pelo Carlos Kreber, e diz, Altamira, olha só, lá os diamantes, o minério é do tamanho de abacaxis e os prédios lá são do tamanho de arranha-céus. Né? Ele, caramba, olha só o mito do Eldorado, americano, né? Estimulado aí. Poxa, é mesmo tudo isso? Aí o Lorde Cigano, de repente, vamos lá, vamos atrás. Mas aí vem o Cício, mas eu queria tanto ver o mar. Aí a Salomé. E eles são expulsos da cidade, né? Mas antes tem aquela
um episódio, quando eles estão para sair, ele pede pro Andorinha, Andorinha, desfaz a tenda. Ele, não, para aí. E vai tirando a roupa e vai entrando na tenda. Né? Aí, Salomé, esse povo não te merecia, não merecia o que você tinha para dar para eles. Eles não vão conhecer a sua caverna dos prazeres, a sua fenda dos sonhos. Ele está fazendo referência aí, uma homenagem, à chanchada e à porno-chanchada dos anos 60 e 70. Essa sequência que tem dentro da tenda, entre Lote Cigano e a Bete Faria, Salomé, né, é uma homenagem, e o tempo todo ele está fazendo reflexão, né, sobre a cultura popular no Brasil. Desde a Trupe Mambembe, né, vai passando a questão do choque com a televisão, ele faz essa referência à pornochanchada, aí você vê o jogo da câmera, né? Primeiro você vê ele tirando a roupa, a Salomé só de calcinha, né? Ele vai falando e vai descendo o rosto, né? Quando ele está fora, assim, aí só o rosto da Salomé, ele está falando que o beijo, né? Beijo você, aí ela fala assim, vai, faz agora, o que você sabe fazer melhor. Aí depois a câmera se distancia, mostra ele beijando a região da pubis dela, ele se distancia, tem a calcinha dela com uma fitinha, tá a mão dele, a mão dela sobre a dele, quando ambos retiram as mãos, há uma transição de cena, muito bonita que eu acho no filme, da calcinha dela para um barco à vela. Para um barco à vela, se encaixa ali. Quer dizer, eles foram para o litoral, foram para Maceió, né, para satisfazer o sonho do Cício, sanfoneiro. Né? Aí vão para Maceió, né? Mas mesmo assim, aí tem essa questão, eles vão acabar perseguindo, vão para Altamira. E o interessante é que você pode dizer que o Bye Bye Brasil é um road movie. Para quem não sabe o que é um road movie, né? Uma expressão norte-americana, um gênero americano, é um tipo de filme em que você tem o grupo principal de atores, eles estão sempre em movimento, com um carro, com um veículo, e nesse jogo do road movie, o que é que você tem? O espaço que vai se dilatando do filme, ele vai se convertendo em tempo. Você vê que uma boa parte do filme, eles percorrem grandes espaços interioranos do Brasil, e tudo isso vai sendo convertido no tempo do filme, né? Dos personagens que estão vivendo ali, o tempo de vivência dos personagens naquele drama. Né? E eles vão seguindo aquela estrada, e aí você vê, se você pegar a estrada, desde que eles saem lá de Piranhas, você tem umas cenas tradicionais da época, que é o canavial, a beira da estrada, o caminhão transportando cana, né? Aí depois que eles saem, de ser expulsos da cidade por causa da TV pública, né? Da explosão da TV pública, eles vão mostrando que a estrada ela vai ficando devastada pelo desmatamento, não tem mais caminhão de cana, são tratores, né? E você tem uma cena que aparece um tatu atropelado. Ele está sinalizando a degradação do ambiente, com esse projeto de modernização capitalista, conservador e autoritário que a ditadura civil-militar estava impondo. E vamos lá para Altamira, é o Eldorado americano, vamos lá. Né? No meio eles param numa lagoa. Mas antes eu queria lembrar também, quando eles param numa cidade que não tem nada, nem espinha de peixe tem, e aparece um senhor, Jofre Soares, ele exibe filmes, ele exibe O Ébrio, um sucesso brasileiro dos anos 30, da Cinédia, a diretora foi Gilda de Abreu, o Vicente Celestino, cantor e astro do filme, ele exibe ali. Ele está fazendo uma homenagem ao cinema, olha só, você está no início aqui, também faz parte da história tradicional da cultura brasileira, né? E é como se ele entregasse o bastão para o Lote Cigano. Eu estou aqui, não estou conseguindo nada, estou indo embora. Né? Você vai ficar mais um, mas não fica não, senão você vai ficar que nem eles. Ele faz aquela sessão, né, em que só aparece o rosto dele iluminado. Aí você tem o público, o povo popular, tendo voz. Né? Nem na primeira exibição o público teve voz. Mas nessa exibição o público tem voz. Aparece o
o ator Rodolfo Arenas, que trabalhou com Cacá Diegues no filme de 78, Chuva de Verão, e faz ali, fala dos problemas do Nordeste. Né? Olha, a gente não sabe quem é que vai salvar a gente dessa seca. Né? A chuva não vem. Né? Quando é que Deus vem? Aí faz as perguntas que ele não sabe responder. Ele diz, sei lá, poxa. Aí aparece uma senhora que começa a falar também dos desaguos do Nordeste. É um momento singular do filme em que o popular tem voz. E quando tem voz, fala dos problemas. E eles mostram naquele momento como é que algumas comunidades, me perdoem o jogo, mas estavam num tremendo distanciamento social, um tremendo isolamento social do que o Brasil urbano vivia. Né? Estavam completamente abandonados. Será que isso não tem eco hoje? Algumas populações não estão abandonadas diante do cataclisma que está acontecendo, cataclisma ambiental, né? E também o desastre econômico consequente da pandemia, né? É um eco. Claro que o Cacá Diegues não estava adivinhando, mas é muito interessante ver que ao final do filme ele coloca o povo brasileiro do século XXI. Né? Eu acho que aquilo ali ele coloca não só com otimismo. Existe naquela frase no final do filme, o povo brasileiro do século XXI, hesitação, que ele parece não acreditar nesse projeto de modernização conservador autoritário daquela época, mas ele acena com esperança para o povo brasileiro do século XXI. Vejam isso aqui, analise e vejam o que vocês vão fazer. Bom, nós somos o povo brasileiro do século XXI. Né? Voltando ao filme, você tem, então, eles encontram índios. Ali, o Cacá Diegues mostra como é que os índios estão completamente descaracterizados. Tem um que está até com o chefe, o cacique está com o macacão do DNR, Departamento Nacional de Estrada de Rodagem. Né? A mãe dele está com um rádio de pilha. Né? Os índios estão sendo destruídos pelo avanço, né, do progresso. Estão sendo descaracterizados. Quero lembrar também como é que esse atual governo pensa a questão das reservas quilombolas e das reservas indígenas. No momento que Cacá Diegues está produzindo aquele filme, alguns anos depois, a Assembleia Constituinte de 87 fez a Constituição de 88, em que criou a figura das reservas indígenas e quilombolas, para preservar fisicamente essas populações e culturalmente a sua identidade. Porque tudo isso é patrimônio brasileiro. Essa diversidade cultural é patrimônio brasileiro. Não dá para anular, né? Mas dá para ajudar, porque toda cultura, é claro, não vamos pensar assim, os índios vão manter sua cultura como da época do descobrimento. Nunca, nunca. Eles também estão sempre ressignificando sua cultura, mas ressignificando sua cultura com base nos valores que lhes foram passados pelos seus ancestrais. Eles têm direito de fazer isso, né? E a Constituição de 88, ela garantiu isso. No momento que o filme foi feito, o Cacá Diegues apontava esse problema só de descaracterização da população indígena. Né? Olha a degradação ambiental. Né? E aí eles pegam, os índios acabam se incorporando, porque eles minha mãe quer andar de avião, então soube que lá de Altamira podia ir de avião. Aí foram para Altamira. Quando ele chega a Altamira, o lote cigano se desilude, porque, né, ele fala assim, aquele filho da puta, daquele motorista, ele mentiu para mim. Altamira não andava daquilo. Já tinha espinha de peixe, o progresso tinha chegado. Cadê os prédios enormes? Né? E aí eles entram naquele bar e encontram o agenciador. Naquele momento, há uma menção ao projeto Jari. Quer dizer, quando eles entram e há aquela insinuação de que a Salomé poderia se prostituir, aí Lote Cigano, o que você está pensando, meu amigo? Ela é uma artista. Aí o agenciador olha para ela, cabeça aos pés, artista é? Quer dizer, jocosamente, ironicamente, né? Mostrando assim, olha só, artista, para mim, artista é coisa de puta, né? Tá? E aí começa a conversar com o Lote Cigano. Né? Dizer, olha só, ele mostra um cartaz, essa fábrica, ela veio, é uma fábrica de celulose. Então, é claro que vocês são muito novos, de repente, não leram sobre isso,
Mas no momento em que o Cacá Diegues fez o filme, uma fábrica de celulose, ela foi criada por um empresário norte-americano, Kate Ludwig, em 67. Ele comprou terras na fronteira entre o Pará e o Amapá, que na época era território federal, não era estado, e mandou fazer essa fábrica de celulose no Japão, em Kobe. E essa fábrica ela veio numa plataforma navegando pelos oceanos até chegar ao norte do Brasil, para ser instalada às margens do Rio Jari. Uma façanha na época. Essa fábrica ficou nas mãos de Ludwig até 80, 81, quando decidiu vender. O governo brasileiro pegou, viabilizou a venda. Essa fábrica ela ainda está às margens do Rio Jari produzindo celulose. Ela ainda está lá, né? O grupo Orsa, ORSA, comprou, né, essa fábrica. O Ludwig vendeu. Ele tinha um sócio brasileiro, Joaquim Nunes de Azevedo, né? Vocês encontram informações do projeto de Jari na Wikipédia. Vocês podem ver lá as imagens, né, e o texto. Em 79, no ano em que o Cacá Diegues estava fazendo o Bye-Bye Brasil, o Congresso montou uma CPI para verificar, né, para investigar se a instalação da fábrica de celulose estava degradando o ambiente. No final, não deu nada a CPI, né? Ficou, porque aquela fábrica, claro, o desenvolvimentismo militar, né, civil-militar brasileiro, servia, né, a ideologia econômica desenvolvimentista desse governo, né? Então, permaneceu, a CPI não deu em nada, né? Cacá Diegues coloca essa questão, para quem está vendo o filme na época, está sabendo o que é o projeto de Jari. Mas hoje em dia, gerações novas vendo aquilo, elas têm que resgatar. Ele está falando o tempo todo de, olha só, uma modernização capitalista, conservadora, explorando a Amazônia, né? Rasgando com a rodovia transamazônica, aparece em trecho da Transamazônica no filme, causando a degradação ambiental, né? Está lá a morte do tatu, mostrando que os animais também, né? A fauna também estava colocada em perigo, e os índios. E aí você tem a questão do braço de ferro do príncipe do Andorinha e o cúmplice do agenciador. E aí a trupe Mambembe Holiday perde tudo. Eles levam tudo. O que acontece? A trupe fica ao mesmo nível dos índios. Perderam a identidade. Estão descaracterizados. E aí o que acontece? Né? O Lote Cigano tenta desfazer, ó, se está aqui a tua parte, vai para qualquer lugar, não sei para onde você vai, mas não tem mais caravana Holiday. E pede a Salomé, Salomé, eu não queria pedir isso mais. E ela vai para a beira da estrada rodar bolsinha, que era o estratagema de sobrevivência. E ela vai sem dizer um pio. Aliás, né, existem críticas na época ao filme de Cacá Diegues, porque estavam nascendo movimentos sociais que discutiam a condição feminina. Movimentos sociais que discutiam a questão étnica, racial, e criticavam que ele perdeu uma oportunidade de não discutir a condição feminina. Tanto Das-Dor quanto Salomé eram passivas, mas trocavam, em momentos raros do filme, olhares cúmplices da condição feminina. Elas também estavam sobrevivendo, mas o Cacá Diegues é criticado ali, né? Mas não era, na verdade, a Raquel Gerber que fez essas críticas. Ela estava criticando porque ela queria ver um filme que Cacá Diegues não produziu, não fez. Ele fez outra coisa, né? Mas isso aí é uma questão da recepção. E é até legal. Quando um filme é feito, produzido e exibido, ele vai provocar reações que caem na expectativa do cineasta, mas muitas não caem. E mobiliza a sociedade para debate e discussão e conscientização. Quer dizer, olha só a mudança do Cacá Diegues. Ele abandonou toda uma narrativa hermética lá dos anos 60 do cinema novo e viu que era pelo entretenimento, através da Embrafilme, nessa negociação em conflito com os militares, para produzir certos tipos de filme que pudessem ter acesso a ampla camadas do mercado brasileiro, da população da sociedade brasileira, principalmente a classe média, as camadas médias urbanas. Elas é que vão assistir mais esses filmes, né? Porque no mais passar esse filme para aquela população
do Nordeste que via aquela televisão praça pública, será que eles iam... Qual seria a reação deles? Eles não devem ter visto. Aquele pessoal não deve ter visto o Bye Bye Brasil. Né? Cacá, que você estava falando, aquele filme era pro voyeur urbano. Era o olhar urbano. Olha só, e o que vocês vão fazer com isso tudo que eu estou denunciando aqui? Né? E aí o Cício não quer largar a caravana, não, vou lançar a Dasdô também na vida. Aí eu assim, você vai colocar a Dasdô na zona? Tá bom, eu quero ver como é que é isso. Porque olha só, agora é o seguinte, você vai, eu administro, mas quem coordena, quem manda sou, porque sacanagem, lhes tem que ser bem administrada. Ele diz assim, né, numa crítica. Pois é, tem gente que não administra muito sacanagem, porque a gente vê, em fatos recentes, deputados, senadores colocando dentro da cueca dinheiro, né, e sendo pegos em situação vexatória. Não souberam nem administrar essa sacanagem. Né? Olha só a ponte que a gente pode fazer assistindo o Bye Bye Brasil. Né? Eles vão, então, para Belém do Pará. Saem de Altamira e vão para Belém do Pará. E aí tem aquele episódio, quando a gente chega em Belém do Pará, uma discoteca populares, né? Músicos populares cantando música estrangeira em inglês. Né? Você vê completamente um ambiente degradante, corrompido, enquanto o pessoal está dançando, Lorde Cigano conversa com um cara que propõe a ele uma parceria no contrabando de minério, né? E a Salomé pronta para entregar o ouro ao bandido, né? Ali. E a Dasdô sai maravilhosa, maquiada, e aí você tem um olhar cúmplice, né? Da Salomé para Dasdô. Ela vai lá, ajeita o cabelo da Dasdô, vem um cara que se interessa pela Dasdô, está pronta para entrar, quando chega o Cício, não. Aquele personagem camponês que migrou está para ser envolvido, né, por esse meio degradante pela corrupção, ele dá um basta. Não, eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso, briga com o Lorde Cigano, recebe a parte dele, eu vou para Brasília. Vai para Brasília, então tá aqui, toma, vai, você vai para Brasília. Ele ainda fraqueja, deixa das donas rodoviárias, vem bêbado, quer ficar com o Salomé, né? O Lorde Cigano dá um soco nele, desacorda, leva ele desacordado para a rodoviária, e embala, vai com ele para Brasília. Eles se separam. E aí você tem uma legenda, algum tempo depois, sim, você tem ele chegando em Brasília, Dasdô e o Cício, a Marieta Severo, que é, naquele momento, a mulher do Chico Buarque, que interpreta a música tema Bye Bye Brasil, né? Ela dá uma de assistente social. E a assistente social dá uma ajuda, leva eles para a periferia de Brasília, eles ficam no barraco. Se instalam no barraco, e aí vem a legenda. Algum tempo depois, o Cício está ressignificado com o seu uniforme de músico sertanejo, tocando a sanfona. A filha Altamira nasceu, está lá, Altamirinha. A Dasdô também está na banda, está lá. Né? Quando chega a Caravana Holiday, repaginada, aí tem aquele reencontro, mostrando a afeição do Lorde Cigano. O Cício fala, olha só, você quer juntar a gente? Ele não. Quer dizer, os caminhos se separaram. Né? O Cício aprendeu a ressignificar a sua figura. O que o Fabiano, de Vidas Secas, não conseguiu, a gente sabe que ele se proletarizou, né? Em que o Manuel não conseguiu chegar, fazer a sua aurora socialista no Brasil, e o Cício está se ressignificando sua identidade. Para anos depois, você tem até Chitãozinho Chororó. Música sertaneja. Olha só, aquilo ali, né, o Fábio Júnior, personagem dele com o Cício, está mostrando, olha só, a riqueza da cultura brasileira, da diversidade cultural brasileira. Né? A gente sofre o impacto da modernização, ela desagrega a identidade, mas a gente ressignifica. A gente ressignifica essas identidades. Então, a mensagem é de esperança. Tanto para a Caravana Holiday, que agora tem Psylone, e aí toca o quê? Aquarela do Brasil com Frank Sinatra. Olha só, Aquarela do Brasil com Frank Sinatra. Quer dizer, mostra a questão do sincretismo cultural. Né? Como é que o Brasil, naquele momento, ele está imerso, e é sempre assim, nós somos isso. Paulo Emílio Salles Gomes, cineasta, crítico, ele dizia, né, lá nos anos 60, nada nos é estrangeiro, pois tudo nos é.
A gente ressignifica todas as influências que vêm de fora para preservar o que está aqui dentro, né? Diante de todas essas pressões. É o nosso sincretismo cultural, né? E aí vai o Lote Cigano e a Salomé, partem naquela estrada, que espero que o sol nunca se ponha, né? E aí, no final, eles naquela estrada vão, com um caminhão cheio de neon, aparece os ditos assim, ao povo brasileiro do século XXI. E é isso. Né? Em linhas gerais, eu procurei passear pelo filme como um road movie para puxar linhas de discussão do filme. É claro que a minha fala é absoluta e eu dependo da contribuição e das perguntas de vocês. É isso. Muito obrigado por me darem a palavra. Nós é que agradecemos aí, Eduardo, a contribuição. Galera, está aberto o debate. Está aberto para perguntas. Eu não sei quanto tempo ainda nós temos, né, Carlos? Temos 1 hora ainda. Ainda tá bom, beleza. Então acho que a minha preocupação era essa, não sei. O pessoal no início é meio tímido mesmo. Deixa eu fazer uma... Tinha uma questão, eu posso falar uma coisa que... Eu falei da questão da condição feminina, né, que a Raquel Guedes fez, mas você vê, por exemplo, o negro, o Andorinha, ele não tem voz no filme, ele é mudo. Né? Aquilo ali o Cacadi colocou, que o negro no Brasil também não tem voz. Né? E ele desaparece às margens do rio. Não se questiona como é que a gente... Não, o Andorinha desapareceu, acho que ele não ia gostar nem da gente ir atrás dele. Né? Desaparece. O Cacá Diegues, ele não coloca essas questões resolvidas, né? Ele coloca essas questões. E o povo brasileiro do século XX coloca para o futuro. Com hesitação, mas com esperança também. É isso, só para não esquecer. Bom, eu vou fazer umas colocações, né? Para puxar aqui, de repente, o debate. O pessoal é meio tímido, né? Aí eu puxo, né? No início o pessoal é tímido, mas depois o pessoal esquenta. Né? Olha só, você falou em modernização conservadora. Tá? Modernização conservadora. E o impacto que essa modernização conservadora tem no popular, né? E como é que eu posso dizer assim? Essa modernização conservadora, ela vem, na minha concepção, por uma autopropaganda do governo de si próprio, tá? Que está sendo repetida no governo atual. Quer dizer, essa propaganda é sempre positiva, tá? É sempre positiva. Por exemplo, então, discursos são criados nessa modernização conservadora. Por exemplo, o discurso homofóbico, aquilo que você até citou, um trecho que tem um discurso homofóbico. Né? E as pessoas ouvem aquilo, o que elas dizem? Nada. Né? Olha só, existem apelos, na minha concepção, culturais que essa modernização faz, certo? No país. O principal apelo, na minha concepção, é o apelo religioso. Tá? A religião como salvacionismo. A religião como aquele elemento que vem para salvar um cidadão que está todo perdido, está todo arrebentado, a vida dele está toda quebrada, ele está quebrado, ele está... Olá, professora Vanesca, seja bem-vinda, e professora Margarida, que já está, sejam bem-vindas. Professora Vanesca, o Eduardo, ela é vice-diretora do Instituto de Ciências da Vida da universidade, entendeu? Que cuida dos cursos de saúde, está aqui presente na nossa live. E professora Margarida é a professora do nosso projeto. Boa noite, professoras, sejam bem-vindas. Tá? Boa noite, professor, também, e agradeço a participação, a honra da participação de vocês aqui na live. Boa noite, grata pela recepção. Então, olha só, eu estava falando dessa questão eu cortei porque eu tive que dar esse alô, eu já ia falar, já tinha que ter falado da Margarida e tinha que falar da Vanesca que entrou,
né, que são colegas que estão sempre participando, sempre presentes aí com a gente. Então, voltando a falar nessa questão da modernização conservadora, eu acho que atua pela questão da religião, entendeu? Então, promete à pessoa muitas coisas que ela não tem, mas o sujeito continua sem ter. Na verdade, aquilo ali é um sonho que é jogado na cabeça da pessoa. Olha, isso vai resolver. A Vanessa está dando boa noite, entendeu? Para a galera. É isso aí. Estamos juntos. Então, a pessoa vai sempre ficar ali no ar, entendeu? Não é uma promessa, né? Que ela vai enriquecer, que ela vai... Essa promessa ela pega na religião, porque é aquela história, né? Você pode até discutir com um homem, mas com Deus você não discute, certo? Muitas daquelas coisas não tem nada em texto sagrado nenhum, mas aí o que acontece? Assumem líderes messiânicos, pseudo-líderes messiânicos, que saem elaborando discursos políticos e moralistas que vão resolver o problema da sociedade, vão resolver o problema da pessoa. A pessoa, como está perdida, ela cai naquela, entendeu? Ela cai naquela, ela entra naquela e ela começa a comprar uma série de discursos moralistas, discursos de formas de pensamento, e sem perceber ela está validando com aqueles discursos, na verdade, o sistema. Ela não está melhorando a vida dela, ela não está melhorando a sociedade, ela está validando o sistema e quem está no poder. Né? Ela não está fazendo alteração nenhuma nos problemas dela. Tá? E aí? O que vocês Posso acham? falar? Pode. Eu falo? Posso falar? Bom, cara, eu acho o seguinte, é claro que o Cacá Diegues, né, até mesmo a concepção do Bye Bye Brasil era numa outra época. Ele era um cara, um jovem cineasta nos anos 60, foi muito influenciado pela concepção da perspectiva autoral do cinema. O cineasta, o diretor, é o autor. Né? Bye Bye Brasil, a sua produção não é assim. Tem uma divisão de trabalho. Né? Você tem o Lauro Escorel Filho, que é responsável pela fotografia. Você tem o Leopoldo Serran, que fez a montagem. O Mair Tavares fez a montagem, Leopoldo Serran, o roteiro, junto com o Cacá Diegues. Né? Você tem uma divisão de trabalhos. E sempre uma influência do cinema novo, que é a escassez de recursos financeiros. Né? Porque eu vou falar dessa questão da modernização conservadora, eu só quero falar assim, dessa questão da influência que eles tinham naquele momento. Né? Eles sofreram vários problemas durante a filmagem. Incêndio de Meretriz de Belém, o Fábio Júnior pegou hepatite, né? E eles sempre resolvendo isso, uma divisão de trabalho extrema. Mas o tempo todo, ao longo do filme, quando eles estão mostrando esse impacto das identidades populares, né? Que elas vão sendo ressignificadas, o tempo todo é isso mesmo. Qualquer identidade na história nunca é absoluta, ela é ressignificada. E ele senta também fogo na questão da alienação. Né? Tá lá a questão da TV em Piranhas e tudo. Quando você falou do discurso homofóbico, acho que foi quando o Lorde Cigano chega no público e diz assim, viado, né? Uhum. Artista é tudo viado. Pois é. Naquele momento, né, essas coisas eram muito naturalizadas, naquela época. Né? E causavam até... Era muito cômico. Aquela jogada ali era muito cômico. Hoje em dia, não. A sociedade mudou e a consciência da sociedade mudou. A alienação, por exemplo, eu falei, o único trecho em que o popular ele tem voz, né, além dos índios, é quando você tem o Rodolfo Arenas, o camponês, falando, olha, nós estamos aqui abandonados, estamos na seca, e cadê Deus? Né, quer dizer, quando você fala assim da questão do apelo religioso, ele não faz, o Cacá não faz um apelo religioso. O que ele está fazendo ali é uma crítica à alienação. Seja a alienação provocada pela massificação dos meios de comunicação, seja pela alienação sofrida por aquele povo, dada a sua visão religiosa da realidade. Ele coloca isso muito sutilmente. Né? Mas é claro que nós, o povo brasileiro do século XXI, quando assistimos aquele filme, a gente ressignifica aquelas questões. A gente tem dois aspectos. A gente tem que ver as questões da época, que o filme está refletindo, está criticando, está documentando, porque Bye Bye Brasil não é só ficcional, ele é um filme documental também. Né? Ele registra imagens que mostram, olha só, aquela modernização que ele estava trazendo, aquela modernização conservadora autoritária.
O que a gente vê hoje, né, nós temos uma república democrática. Para todos os efeitos, é uma república democrática. Não é uma ditadura civil-militar. Né? A corrupção, porque havia na República dos Militares, havia corrupção. Só que a censura que eles exerciam impediam que ela ganhasse. Hoje em dia, por ser uma república democrática, né, a gente sabe da corrupção todos os dias pelo noticiário. Né? Esse governo, a meu ver, quando ele fala de modernização, né, quando ele fala que somos todos brasileiros, ele lembra, ele traz traços, uma forma caricatural daquela ideologia dos militares. É bem diferente. Não vou dizer que é a mesma coisa. Existem traços de continuidade, mas muito caricaturais, tá? Que a gente tem que analisar exatamente isso. É claro que o atual governo, ele em algum momento criou arroubos autoritários, tentando perturbar e desestabilizar a ordem democrática. Né? Agora, me parece que está mais enquadrado, mesmo assim, não deixa de causar confusão. Né? Por isso, assim, eu acho que a questão do apelo religioso que você falou, do salvacionismo, né? Isso era uma crítica, por exemplo, quando eu mencionei aqui o Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha, o personagem Manuel, vivido pelo Geraldo Del Rey, junto com a sua esposa Ioná Magalhães, a camponesa, ele vai fugindo do interior para o litoral e ele antes passa por experiências para tentar como é que eu vou resolver minha situação, né, de injustiça, o coronel fazendeiro sempre querendo me reprimir, judiar, explorar de mim, eu não tenho acesso à terra. Ele tenta a forma messiânica, salvacionista, religiosa, e não dá certo. Né? E aí ele tenta o quê? Ele tenta o cangaço. São formas de rebeldia pré-capitalista naquele momento, que o Glauber Rocha, em Deus e a Terra do Sol, ele criticava. Isso aí não deu certo. E quando ele acaba o filme, o Manuel corre em direção ao litoral. Tipo assim, o que vai acontecer? Qual a transformação que virá? Não veio a transformação que o Glauber Rocha queria. Mas o filme ele termina assim. E sempre deixa... Acho que o Bye Bye Brasil também faz uma coisa assim. Quando a caravana Holiday vai embora, ele lança a mensagem agora ao povo do século XXI. Tipo assim, o que é que vocês vão fazer com isso? Como é que vocês vão ressignificar esses problemas aqui? Porque a gente está vivendo problemas, né, assim, a degradação ambiental, né, o risco de comunidades indígenas e quilombolas estão correndo de desaparecer, degradarem, né, o proletariado urbano, né, que hoje, aquele Brasil, né, o Brasil de hoje, a maioria da população está nas cidades, né, está sofrendo com essa pandemia, né, o desemprego, né, a falta não tem solução, o governo não aponta concretamente. O auxílio emergencial não é solução. Né? A gente está vendo que o governo, ele de repente acendeu uma luzinha, caramba, o auxílio emergencial pode dar voto. Né? Pode dar voto. E ele reformula todo o seu quadro de aliança. Chega junto ao Centrão. Eu não quero traçar um quadro panfletário, não é isso. O que eu estou querendo fazer é estabelecer uma ponte de reflexão entre o filme Bye Bye Brasil e a situação de hoje. Né? Tem questões estruturais que o Cacá Diegues apontou no filme, que é claro que ele não podia adivinhar o que seria hoje em dia. Mas nós que estamos vivendo a situação atual, nós podemos resgatar aquilo que ele apontou no filme e ressignificar as questões brasileiras da sociedade. Né? A questão da alienação, a questão do fundamentalismo religioso, exatamente, que hoje em dia as lideranças religiosas que apontam no cenário político não são messias, não são Antônios Conselheiros, né? Eles atuam de forma diferente, integrados num jogo capitalista, em que a religião foi absorvida. Né? E a fé, ela é manipulada de outra maneira. Eu sei que tem líderes religiosos bem intencionados. Com certeza tem. Né? Mas são os mal intencionados que fazem o maior estrago. Né? A pessoa com a sua fé, que é bem intencionada, manipulada,
Porque o Foucault dizia, poder não se exerce pontualmente. O poder, ele é exercido em rede. Aquele que exerce poder, ele encontra correspondência na recepção de sua mensagem. E aí ele consegue exercer o poder ou não. O que você tem na época moderna? As monarquias absolutas, elas persistiram do 15 ao 18, do 15 ao 18, mas depois não teve mais fôlego, porque não encontrava ressonância. A rede de poder do antigo regime se esfacelou. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Quer dizer, o governo em si, o atual governo, qualquer que seja o seu projeto, está sempre mudando, né? Ele só vai conseguir se manter enquanto ele encontrar correspondência. Por exemplo, veja, uma base, se a gente analisar nos Estados Unidos, a base eleitoral do Trump está consolidada, embora ele esteja passando a grura lá nessa disputa com Biden, né? Aqui no Brasil, eu digo que a base eleitoral do presidente Bolsonaro, ela também está consolidada. O que ele está querendo fazer é tentar expandir essa base eleitoral, para que o seu projeto, seja lá qual for, que até agora não ficou muito claro, né? Nós só temos assim, perspectivas do que pode vir a acontecer se o governo brasileiro se tornar autoritário, né? E também é o seguinte, o que a gente vê são instâncias, né, dos altos níveis estão brigando entre si. Vulgarmente, eu diria, a gente está assistindo briga de cachorro grande, porque as pessoas comuns, elas estão muito preocupadas em como sobreviver, né? Os populares, os mais pobres, estão preocupados como sobreviver diante de uma pandemia, diante do desemprego. As camadas médias, como não empobrecer, como não perder a posição. É sempre a questão da classe média, né? E a burguesia, você está tendo descolamento das frações mais baixas da burguesia, estão caindo, mas as mais altas estão se mantendo, porque teve gente, né, que enriqueceu com essa pandemia, continua enriquecendo com essa pandemia. Você está entendendo? Então, eu acho assim que a questão que o Cacadé coloca, e a gente tem que rediscutir, é como funciona a alienação diante da massificação, porque hoje a massificação está intensificada com a tecnologia toda, essa tecnologia que a gente está usando, virtual. A gente está no meio está no olho do furacão, a gente ainda não percebe completamente todos os efeitos, né, sociais do uso dessa tecnologia. Nós estamos muito imersos nela. Eu diria que o ser humano hoje, ele é mais uma engrenagem, né, dessa tecnologia do que um usuário da tecnologia. Aliás, é muito interessante me ver agora, a palavra usuário, ela é usada em duas situações, quando você usa as redes sociais e quando você usa drogas. Né? A palavra usuário, ela é usada no Brasil nessas duas situações, quando você usa as redes sociais e quando usa droga. Eu acho que isso é uma outra discussão, né? Mas eu só coloco essa questão. Então, cara, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas acho que a questão central de tudo isso é a alienação. Sim, sim. Entendeu? Ele coloca sutilmente a nível religioso, mas ele procura explicar, dentro daquele processo de modernização conservadora autoritária que o Brasil estava sofrendo na época, como é que estava dissolvendo identidades. E havia necessidade de ressignificar as identidades. Né? Ele não aborda os movimentos sociais indígena, negro, feminista. Não, ele não aborda isso. Ele só, no final, ele mostra, olha só, ele está vendo a perspectiva do artista, da cultura. O Cício ressignificou o seu músico sertanejo, se tornou um músico sertanejo, e a Caravana Holiday continuou. Tá, o ponto básico, principal que ele quer abordar é isso. Aquele que produz cultura, como é que fica? Né? Essa é a questão dele naquele momento. É isso. Rafa. Ô, Eduardo, eu gostaria que você falasse a respeito sobre uma parte do filme, na verdade duas. Tem uma que o rapaz ele comenta sobre, eu não me lembro quem agora, mas acho que bem no começo ele comenta sobre assustar os índios para poder minerar a área lá, jogar uma dinamite e exterminar com tudo.
É o Carlos Krober que fala, né? É o Carlos Kreber, o caminhoneiro fala isso, que jogaram uma dinamite. É, exatamente, caminhoneiro. Sim. E tem também outra parte, isso eu acho que é mais para frente, em que ele comenta sobre vender a Amazônia para os gringos. E tanto é que lá quase pro finalzinho o cigano lá ele perde tudo que ele tem apostando, né? E só recupera o dinheiro que ele perdeu com aquele negócio lá de contrabando de minério para fora, né? Então, e essas duas, não só essas, né? Mas para mim aqui que chama mais atenção essas duas coisas, essas duas observações do filme. É um filme que foi lançado em 1980. Tipo assim, documentada nessa época, né? Mas que trata de questões assim tão atuais que estamos sofrendo com isso hoje. Tá. Eu gostaria que você falasse a respeito um pouquinho. Tudo bem. É interessante, quando você fala assim, essas questões são atuais, sabe por que são atuais? Porque elas são estruturais. A gente, no Brasil, certas questões estruturais nós não conseguimos ainda resolver, né? A questão da Amazônia, né? Tem um livro agora, Arthur César Ferreira Reis, ele escreveu Amazônia, Cobiça Internacional. A Amazônia sempre teve sob olhar do estrangeiro, né? Seja lá no Brasil Colônia, que a própria União Ibérica proibiu que houvesse uma navegação subindo a Amazônia para chegar à América Espanhola, queria manter a América Espanhola e a América Portuguesa separadas durante a União Ibérica, né? Mas havia a exploração das drogas do sertão, né? Você tem, por exemplo, quando você está no auge da borracha, aqui na República Velha, né? Como é que são contrabandeadas as sementes da seringueira para o exterior e estabelece uma concorrência lá no Ceilão, né? Quer dizer, a Amazônia sempre teve sob olhar do estrangeiro, né? No caso, né, do filme, quando o Carlos Kreber fala, por exemplo, a questão, jogaram umas dinamites para matar os índios. Isso realmente aconteceu. Isso realmente aconteceu no episódio, né? Mais tarde, o Hugo Carvana, não me lembro o nome do filme, mas o Hugo Carvana, ele fez um filme em que coloca isso, em que, para desalojar uma tribo de uma região em que eles queriam, né, os grileiros queriam se apossar para explorar o minério, eles sobrevoaram e começaram a jogar dinamite para exterminar os índios. O Carvana coloca isso. Ele não criou da cabeça dele. Isso foi um fato que aconteceu, né? O que a gente tem hoje? Os direitos indígenas ainda vão, né, sofrer uma discussão em sessão da STF se os direitos indígenas realmente eles têm que ser defendidos pelo que está na Constituição ou não. Se essa sessão, quando ocorrer do STF para discutir a questão dos direitos indígenas, reafirmá-los ou não. Se não reafirmar, né, o que você vai ter é um aumento de conflitos diante das reservas indígenas, maior do que o que está ocorrendo. O que você vê agora? Devido à displicência do atual governo, o relaxamento, muitos mineradores estão entrando, né, e entrando em conflito, aproveitando a questão da pandemia e entrando nas reservas indígenas para poder explorar. É claro, tudo isso, né, já estava apontado ali, né? E o Carlos Kreber, o motorista, o caminhoneiro, quando fala, né, ele não criou da cabeça, aquilo não foi inventado, foi tirado da realidade e colocado no filme, né? Quer dizer, sempre colocando ali como é que esses índios e suas terras estão sempre sob risco. Hoje, a gente vê, e eles, é claro, os índios mais do que nós, eles sabem, estão sob risco, né? A expansão das terras de alguns fazendeiros, seja ligados ao agronegócio, né? A expansão do negócio da mineração. É interessante ver essa questão da entregar a Amazônia para os gringos. Não sei se vocês viram um documentário, O Fórum, sobre o Fórum de Davos de 2019, o qual o Bolsonaro apareceu. E ele, em determinado momento, conversa com o Al Gore, que foi candidato, né, à presidência, né, derrotado anteriormente. E aí o Al Gore quer conversar com ele, vai chegar, ele fala, sempre com o tradutor do lado.
Eu conheço do Brasil Alfredo Sirkis. Aí o Bolsonaro responde, Alfredo Sirkis foi meu inimigo, eu fui inimigo dele durante a luta armada. Ora, durante a luta armada, Alfredo Sirkis, foi de 68 a 71, o Bolsonaro era menor de 18 anos. Quando o Sirkis, depois da luta armada de 71, ele se exilou, foi para a Europa, iniciou uma carreira de jornalista em 73. Em 73, o Bolsonaro estava começando sua carreira militar. Como é que ele foi inimigo do Alfredo Sirkis na luta armada? Né? E aí ele continua conversando com o Algor. Eu e o Alfredo Sirkis fomos inimigos durante a luta armada, eu combati na luta armada. Mas, assim, eu tenho muita simpatia pelo governo dos Estados Unidos e gostaria muito de explorar a Amazônia com vocês. Aí o Algor responde, eu acho que eu não entendi. Eu acho que eu não entendi. Não, ele fala, né, vontade de explorar a Amazônia com o governo americano. E o Algor se cala, aperta a mão dele e sai. Está documentado no documentário O Fórum. Está sendo exibido no Globoplay, né, ou então no Prime Video. Aí você tem que comprar, acho que são 7 ou 11 reais para assistir. Né? Você fica com 30 dias para assistir, mas quando você começa tem que terminar. Enfim, se você pegar esse documentário, você vai ver. A Amazônia, o próprio atual governo, ele acha que a Amazônia é uma fronteira, ele despreza essa questão da sustentabilidade e que ele acha que a Amazônia tem que ser explorada. Mas ele não explica como vai ser explorado, mas a perspectiva que a gente vê é essa, uma exploração desmesurada, desmedida. Né? O que é claro, acho que no ideal do governo é atrair capital estrangeiro para explorar a Amazônia. Só que isso vai ser, por exemplo, no momento que o filme foi feito, o Greenpeace já existia, mas não estava no Brasil. O Greenpeace ele foi criado em 1971, no Canadá. E o Greenpeace, esse movimento só chega no Brasil em 1992. O filme é de 80, 12 anos depois. Né? Já era um prato cheio para o Greenpeace, mas o Greenpeace estava muito preocupado com a questão nuclear, né? A radiação, estava atuando em outras áreas. Né? Mas sempre se preocupou com a questão da Amazônia, mas nesse momento do filme não atuava no Brasil, havia a ditadura civil militar. Então, a perspectiva, né, de entregar a Amazônia para os gringos, ela sempre existiu na história do Brasil. É uma questão estrutural. Né? E o que a gente tem internamente é um movimento de vai e vem, né, de vamos entregar, não vamos entregar, vamos preservar, não vamos preservar, vamos explorar de forma sustentável, ou então, não, nada de forma sustentável. Nós ficamos numa pulsão de vida e morte, a questão da Amazônia. Essa parada não está decidida, está sob risco, mas sempre esteve sob risco, continua sob risco. A questão é que a sociedade, ou setores organizados da sociedade civil, tem que se mobilizar realmente, e eu sei que é muito difícil fazer isso durante a pandemia, mas as redes sociais, né, essa tecnologia virtual, ela pode ser utilizada para isso, no sentido de mobilizar, né, e pressionar. Não queremos uma preservação da Amazônia, pura e simplesmente queremos preservação da Amazônia, mas queremos uma exploração sustentável com as populações ribeirinhas, com os índios ali. Dá para fazer isso. A gente está observando no resto do mundo aumentando a produção de energia. Na China, a produção de energia eólica. Outras formas de energia que não agridem a natureza. Nós temos... Portugal usa energia do mar, uma fração muito pequena, transforma a energia, o movimento das ondas em energia para alguns setores da economia portuguesa. Nós aqui, com um tremendo litoral, não damos um passo nesse sentido. Nós temos ventos aqui em vários lugares do Brasil. Está começando, está engatinhando a indústria eólica, é promissora, principalmente no Nordeste, é promissora. Ela deve ser, então, existem perspectivas, possibilidades, e elas devem ser estimuladas. Né? Quando isso for feito, uma exploração predatória da Amazônia, ela poderá ser freada. Né? Nós podemos tentar uma exploração não predatória, mas para isso tem que negociar com as populações que conhecem aquele território, com os índios,
com os ribeirinhos, com os quilombolas, né? Tem que ser negociado o tempo todo, não pode ser nada imposto, né? O que nos coloca assim, com a lâmina no pescoço é a perspectiva, enquanto esse governo durar, né? E se ele se fortalecer, e se ele conseguir se reeleger, o que pode acontecer? Será que o povo brasileiro do século XXII vai conseguir assistir alguma coisa? Essa é a luta do povo brasileiro do século XXI. O que o Cacá Diegues mostrou no filme era a luta do povo brasileiro do século XX, o último terço do século XX. Então é muito interessante quando eu acho que ele nem pensava nisso, quando ele passava uma mensagem de esperança ao povo brasileiro do século XXI, mas ele também lançava um aviso. Olha, vocês, dependendo do que acontecer a partir de agora, o que vocês vão fazer? Quais são as soluções que vocês vão apontar? Agora a bola está no nosso pé. É com a gente. Entendeu? Então, eu acho que, respondendo esse apelo, eu acho que a perspectiva da exploração da Amazônia, ela estruturalmente sempre existiu, mas também sempre existiu também a possibilidade de frear uma exploração predatória. Essa parada não está decidida e a gente pode, politicamente, tentar reverter essa história. Né? Não sei se você ficou satisfeito com a resposta, mas é por aí. É isso. Não, perfeito, Eduardo. E aí, pessoal? Próxima pergunta. Opa! E aí, Carlos, Eduardo? Eu queria trazer a discussão a música do filme Bye Bye Brasil, do Chico Buarque. Não sei se vocês pudessem comentar alguma coisa, porque eu tô lembrando aí, vocês estão falando dessa questão da degradação ambiental. Dentro da música mesmo, ele traça vários planos ali, né? Inclusive, na parte que ele fala, puseram a usina no mar, talvez fique ruim para pescar, né? Puseram a usina no mar, né? Ele está se referindo ao Jari. Ele está se referindo ao Jari, naquele momento. Que é uma música sensacional, né? Então, pois é. Mas primeiro você faz a pergunta, depois eu respondo. Sim, eu queria trazer aí para também a discussão, essa questão da música, vocês têm mais coisa para explorar da música aí dentro. Inclusive tem uma história muito, muito interessante da música, que eu não sei se vocês conhecem, ela foi composta com o Menescal e o Chico Buarque, né? O Menescal, ele compôs a melodia e o Chico Buarque trouxe a letra. E eu vi numa entrevista do Menescal com o Nelson Faria, não sei se vocês conhecem, ele tem um programa, um músico, né? E ele falando como é que foi essa história da construção da música, que o Cacá Diegues chamou o Menescal e o Chico Buarque para um jantar, os dois não sabiam o que ia acontecer, né? Não, tem uma proposta para vocês, e chamou eles para o jantar, né? E quando chegou lá, ele veio falar do filme e tal. Aí parece que o Menescal, acho que no avião mesmo, bolou a música, a melodia. Nananana, ficou essa... E o Chico Buarque ficou de fazer a letra. Aí disse que o Menescal já tinha feito toda o instrumental e tal, já estava no estúdio mixando, e já tinha 3 semanas que tinha se passado. Aí ele virou parece que o Cacá Diegues ligou pro Menescal e falou assim, parece que não vai rolar não, o Chico até hoje não passou a letra e tal. Aí eles já estavam no estúdio mixando, o Chico chegou com quilométrico papel assim, um emendado no outro, aquele tanto de papel, dizer que soltou o papel no chão, parecia um pergaminho assim, né? Aí dizer que era a letra. Eu falei assim, pô, o Menescal falou assim, pô, Chico, o tamanho dessa letra, como é que nós vamos passar isso pro filme? Não, pode deixar, vou dar um jeito aqui. Pegou uma tesoura, cortou 70 centímetros de letra, assim. Senão, daqui para cá, a gente pode cantar ela, né? Aí eles, inclusive, parece que a versão do filme é bem... ela é até diferente da versão gravada. Você vê que no início ela é tocada com meio que um jazz, assim, mais lento, né? Diferente da música. Arranjo, né? É, um outro arranjo, né? E ela toca o filme inteiro. É bem interessante isso. Posso? Pode.
Não, pois a música, como você diz, ela foi feita sob encomenda. Mas é interessante essa história, que são os autores, né, da música que falam dessa história, tem a questão da criatividade, né, da improvisação. Não é improvisação solta, eles estão sendo orientados, tem certos parâmetros que vão orientando a produção cultural, no caso da música, né? Mas a criatividade ela é muito importante. E eu acho assim que o Chico, na letra, ele conseguiu colocar o espírito do road movie, né? Porque a letra é o cara falando de uma viagem. Eu não sei se eles tinham assistido o filme para fazer a música, tá? Mas assim, a própria música, ela é uma viagem, e ela é uma música bem visual. Ela se enquadrou, casou perfeitamente com o filme. Que ele fala, né, que pegou uma doença no Ceará, uma doença venérea. Exatamente. Né? Vai Doença em falando Ilhéus. disso. Em Ilhéus, tem uma doença em Ilhéus. É como se fosse um caminhoneiro, né? É como se fosse um caminhoneiro percorrendo o Brasil. E isso é que causava verossimilhança na letra da música Bye Bye Brasil. Porque Bom mesmo é ter um caminhão, né? Que ele fala. Hã? Bom mesmo é ter um mesmo. caminhão. Tem até frases de para-choque de caminhão, né? Que até o Lorde Cigano também usa no filme, né? Fala do vento, você sabe que o vento é fresco, uma coisa assim, né? Que a mata é virgem, é isso aí. Ele fala assim, então não tem mais frases de para-choque de caminhão, que é cultura popular também, essa cultura de para-choque de caminhão. A música do Bye Bye Brasil soube incorporar isso muito bem, esse espírito muito bem, né? E essas historinhas, elas que enriquecem a produção cultural, né? O gênio do Chico Buarque, ele não é negado, negligenciado por causa disso. Eu acho que, muito pelo contrário, a criatividade, né, está sempre pronta para atuar, né? E acabaram se eternizando. O Cacá Dieg mesmo, sobre o título Bye Bye Brasil, ele disse que e eu até utilizei essa fala num artigo meu sobre Bye Bye Brasil, na revista Arte e Cultura, era um país que começava a acabar e outro que acabava de começar. Quer dizer, ele pegou, com o Bye Bye Brasil, essa transição. Ele está mostrando um país que estava terminando, tendo suas identidades dissolvidas, e outro que começava, que precisava ressignificar todas as suas identidades culturais, né? A identidade ela não é um conceito de identidade cultural nacional. A identidade nacional é muito ideológica, mas identidade cultural, né, Stuart Hall ele fala, não é absoluta, não é estática, ela é muito dinâmica, né? Você não pode esperar que um índio brasileiro ou um índio boliviano eles estejam exercendo a mesma cultura da época dos Incas ou dos Yanomamis ou Guaranis antigos. Eles ressignificam a cultura o tempo todo para poder sobreviver como índio. Você entende? Estou colocando um exemplo. Para poder sobreviver, eles vão se adaptando, procurando perder ao mínimo caracteres essenciais da sua identidade, né? E esse é o processo cultural, né? É o processo científico cultural. O homem ele se adapta às situações. Nós somos mutantes. Nós estamos aqui, nós nos adaptamos à nossa separação com o grande outro que é a natureza. Nós nos separamos da natureza, nós estamos o tempo todo no nosso desenvolvimento ressignificando a nossa relação com o grande outro. O grande outro é a natureza. E os outros que somos nós. Porque nós criamos uma segunda natureza a partir das relações sociais que nós estabelecemos. Que são de exploração, mas podem ser de cooperação. Isso que eu estou dizendo, a questão de exploração da Amazônia, ela pode ser uma relação de cooperação se a sociedade ou os governos souberem negociar, o Estado brasileiro souber negociar com as populações regionais, né? E quanto à música, voltando à questão da música, eu acho muito bacana. Acho que realmente a história de criatividade está aí nessa história que você narrou, e a música ela é uma... Também ela conseguiu abraçar o aspecto do espírito do road movie no filme. E o que enriquece a música é que ela é muito visual. Você vai escutando o Chico Buarque cantar e vai
participando, elaborando as imagens visuais que a música oferece, que a letra oferece. Né? Sim, eu Bacana percebi isso isso. também. Muito massa. Isso é cultura. Queria fazer uma pergunta. Eu tinha falado no início, Eduardo, sobre Sim. a televisão, né? Que eu achei uma cena. Sobre? A televisão em praça pública, né? Sim. Aquela televisão em praça pública, e é uma das cenas Está muito que... baixo o som. Tá baixo? Peraí, Está deixa eu... baixo. Melhorou? Não muito. Mas vai, vou escutar. Peraí, deixa eu dar um jeito, ver se eu dou um jeito aqui. Melhorou? Agora ficou bom. Melhorou. Melhorou. Melhorou, né? Que tinha uma cena que me chamava a atenção, que é a cena da televisão. A cena da televisão em praça pública. E eu queria chamar a atenção para outra cena também, que é quando tem um personagem... Ele é um personagem secundário no filme que está tentando mostrar algumas poesias, algumas criações dele pro... Sim, é o assistente do prefeito. Isso, assistente do prefeito. Piranhas. Município de Piranhas, é. Isso. Aí, essa questão dele mostrar as poesias, mostrar o trabalho dele, a questão da televisão, eu via de um outro olhar, um olhar mais num choque cultural. Mas você acaba percebendo que a criação cultural, tanto da trupe, né, que sai rodando pelo país e tal, quanto também do que se passa dentro da cidade, segue com a característica econômica, né? Porque quando ele está mostrando a poesia dele pro mago, né, pro mágico, ele não quer saber da poesia, não quer prestar atenção naquilo, porque aquilo não interessa, não é economicamente viável, não se encaixa dentro da programação do espetáculo, né? E o caso diferente é o caso do Cício, né, se eu não me engano, que é o sanfoneiro, né? Que quando ele fala, você tocar sanfona, a mulher fala, música ao vivo poderia ser uma coisa legal. Então segue uma ordem, uma lógica econômica também ali, na construção, na própria construção cultural, né? E um choque enorme entre culturas regionais, entre culturas nacionais e entre culturas nacionais, né? Que acaba criando, como você bem explicou aí, uma nova construção, né? Algo novo, criou novo, né? Acho que é até uma coisa muito em cima do cinema novo, que eles queriam trazer uma nova visão para o aspecto do cinema nacional, né? E eu acho que nesse sentido o Cacá Diegues, ele também ele traz essa questão do novo, né? O aparecimento do novo, da construção de uma cultura nova, de algo diferente, né? Entre choques culturais e entre uma estrutura econômica, tem que ser viável também, né? Porque não pode, não é plausível que uma cultura se transforme sem condições para que isso aconteça, né? E eu achei importante essas duas cenas do filme em relação a isso. Eu queria que você comentasse também. Tá, Patrick, né? Sim. Patrick, olha só, isso que realmente você pegou um detalhe, né? Vamos ver, aquele personagem ali é um assistente do prefeito, tá? Então ele está inserido num trabalho burocrático. Lorde Cigano, ele representa ali o intelectual, como eu disse no início, ele é um alter ego do Cacá Diegues. Seria um intelectual do empreendimento cultural ali. A Caravana Holiday é um empreendimento cultural, tá? E esse intelectual está preocupado em apreender representações populares para a sua trupe mambembe. O que o assistente do prefeito faz, ele não enxerga, Lorde Cigano, não, você não é popular, você não é artista popular. Então, aquilo que você falou, não atende à verdade econômica, eu acho que a questão não é por aí, entendeu? Eu acho que o que o Cacá Diegues quer ressaltar ali é a apreensão da representação popular. Vamos lembrar que o Cacá Diegues era um cinema novista, ele tinha feito o CPC, a ideia dessa jovem geração era levar a cultura ao povo. Era uma ideia equivocada, como se o povo não tivesse cultura. Você está me entendendo? Então, o que o Cacá Diegues mostra no filme
é uma transformação na sua própria trajetória, enquanto intelectual cineasta. E naquele momento ele não acredita mais que o artista ele vai levar a cultura ao povo. O povo é que tem que expressar a sua cultura. E ele está ali, o lote cigano, no caso, para tentar dar alguma voz a essa cultura popular. É por isso que ele não nota, nesse assistente do prefeito, que ele vê um burocrata, um artista. Agora, o Cício não. Ele é do povo. Ele é um camponês e toca sanfona. Lembre-se que no início do filme, a câmera ela vai passando pelo município de Piranhas, é quase uma fotografia patrimonialista e turística, né? Vai das margens do rio ao porto, os vasos de cerâmica, a feira, a literatura do cordel, os condimentos, né? Os trajes dos vaqueiros, e a transição muito sutil é feita quando você vê o Fábio Júnior, que é um artista, um músico, né? Ele é colocado ali no meio daquela encenação. Tudo aquilo ali é uma encenação. Mas o Cacá Diegues se apropriou de representações do popular. Né? Então, nessa sequência que você viu aí, eu acho que não é tanto a viabilidade econômica, porque o próprio Cacá Diegues sabe que quando o Cinema Novo tentou levar cultura ao povo, levou com seus filmes muito herméticos, filmes muito difíceis de serem interpretados pela maioria da população. Só quem tinha um certo nível de instrução poderia ter uma mínima apreensão e compreensão dos filmes do cinema novo. Por isso que os próprios cineastas novos mudaram. Porque eles não faziam era muito raro um sucesso de cinema novo no Brasil. Podia fazer sucesso lá fora. Aí é uma outra questão. As relações que o grupo inicial do Cinema Novo tinha com o pessoal do Itamaraty. Muito preocupado com o mercado externo, com o cinema novo. Aqui dentro foi de difícil penetração. O Cacá Diegues está vivendo uma época com o Bye Bye Brasil em 79, que ele sabia, não é mais por aí. A questão é tocar o povo, a cultura popular, mostrando, né, essa cultura popular através do entretenimento. Não havia mais aquela preocupação quase que fanática. Não, nós temos que levar a conscientização às massas e eles vão ter que revolucionar e transformar o Brasil. Não. Ele já aceitava, ele via com o impacto dessa modernização, ele percebia a massificação, a televisão, que naquele momento viam como rival, mas depois você vê, hoje em dia, televisão, computador, cinema, está tudo integrado. Né? Às vezes um filme, antes de chegar a uma sala de exibição, o cinema já está na Netflix, já está nas redes sociais, já está sendo exibido e está alcançando sucesso. Você me entende? Era um medo que ele tinha dessa massificação de ameaçar o cinema. Mas depois dos anos 80, ele vai perceber, não, isso é integração econômica. Né? Agora, a preocupação dele é de levar imagens do povo, produzidas pelo povo, no cinema. Ele não queria fazer mais o caminho inverso. Ele queria que o povo colocasse, ele queria ajudar a colocar expressões da cultura popular no cinema, para que toda a sociedade brasileira reconhecesse aquilo. Isso aqui é nosso. São nossas imagens. São diversas, são diferentes, mas são nossas imagens. Você está me entendendo? A viabilidade econômica foi pelo entretenimento. Tem que ser pelo entretenimento. Porque ninguém vai ver um filme que não goste de ver, que não tenha prazer. A questão da fruição. Né? Não adianta você querer fazer um filme só com mensagem política, querendo enfiar a goela abaixo do indivíduo. Ele vai simplesmente se levantar ou desligar a televisão, não vai ver o filme. Né? Naquele momento, o Cacá Diegues ele estava sofrendo um momento de mudança na sua trajetória profissional de cineasta. Não é isso. A gente tem que produzir um cinema entretenimento. Né? Com isso, a gente vai, quem sabe, mobilizar a consciência dos setores que podem transformar essa sociedade. Entendeu, Patrick? Espero ter respondido a sua pergunta. Sim, sim.
É isso. Vou aproveitar que ninguém falou. Tem uma outra cena do filme lá que mostra o projetor de cinema, né? Que é Sim. e fala que por ali aquilo ali não faria mais sucesso, né? Como? Ele fala Pode que repetir? a arte, o cinema, que ele levou para exibir, a máquina de cinema que ele levou para exibir, não faria tanto sucesso, né? Como no caso, foi o caso também da trupe, né? Ele falou que não chovia há muito tempo, né? O povo estava preocupado com a colheita e tal, e eles estariam indo para a missa, mas com o aparecimento da televisão e tal, aquilo que ele fazia, que era levar ao cinema os filmes, né? Não estava tendo mais sucesso. Eu queria saber, Eduardo, sobre essa integração do cinema, né? Popular, porque essas representações do cinema popular e o vínculo disso com a tecnologia, né? Porque eu fiquei assustado quando eu vi aquela televisão lá. Para mim era um projetor de cinema que estaria lá, mas quando eu vi, não, era televisão. Aí eu falei, poxa, que é isso? Aí eu queria saber dessa relação, desse vínculo aí entre essa cultura popular, né, desse cinema meio que de rua aí, e vinculado a essa nova tecnologia, as novas tecnologias que sempre surgem, né? Nunca deixarão de surgir. Né? Certo. Posso, então? Sim, por favor. Bom, ali essa sequência que tem o Lorde Cigano e o Jofre Soares, aquele senhor. O Jofre Soares é um artista, ele era funcionário público, ele começou a sua carreira de ator aos 40 anos de idade. Né? Infelizmente, o Jofre Soares já nos deixou, mas ele também atuou no cinema novo. Né? Ali, o Cacá Diegues está fazendo um diálogo entre o cinema, o primeiro cinema, quer dizer, as primeiras formas de cinema, com o Jofre Soares, o exibidor ambulante de cinema, que existiu realmente, né? Gente que produzia filmes, até eram cineastas que saíam exibindo filmes nas cidades porque não existia nenhuma legislação ou proteção estatal que estimulasse e protegesse o mercado para eles. Então, essas pessoas tinham... Você vai ver nos anos 10, 20 no Brasil, era isso que acontecia. A primeira legislação de proteção ao cinema começa a surgir com Getúlio Vargas, né? O mercado exibidor e tal. Você começa a ter, com Getúlio Vargas, uma política já voltada para o setor cinematográfico. Começa muito timidamente. Né? E o Lorde Cigano, ele representa, né, uma trupe mambembe. Na verdade, é um diálogo entre meios ancestrais do cinema, a trupe mambembe, dos artistas ambulantes, com o cinema ambulante, dos exibidores ambulantes de cinema. Quer dizer, o cinema meio moderno, um símbolo de modernidade. Né? E naquele momento, os dois, tanto a trupe mambembe quanto o cinema, estão enfrentando problema de escassez de recursos para se desenvolver. No meio de um processo de modernização avassalador. Né? Então ele faz um diálogo. Olha só, como é que você, que é o anterior, só você também não vai conseguir. Né? Eu aqui, com o cinema, não vou conseguir, não vou poder ficar aqui. Mais um dia, já tirei tudo que podia da cidade. Também vai acontecer mesmo com você. A questão do mercado. Eu falei no início aqui, que naquela época, nos anos 70, né, a ditadura militar, com a criação do INC e depois da Embrafilme, criaram uma reserva de mercado para o cinema brasileiro. 30% do mercado de exibição tinha que ser de filme nacional, reservado para filme nacional. Os outros 70% ficavam para os outros filmes. Era alguma coisa, mas ainda era pouco, porque o cinema estrangeiro ficava com 70%, notadamente norte-americano. E, como eu disse, vários cineastas e correntes de cineastas, produtores de cinema, brigavam pelos 30%. E ganhava quem se aproximasse mais das instituições, no caso a Embrafilme, que estabelecia políticas para a produção cinematográfica. Né? Como eu disse, o próprio Grupo de Cinema Novo é que chegou mais perto, né, e pôde produzir seus filmes. Né? Então você tem essa questão, ele ali está colocando, né, a questão da televisão, ele está colocando a questão da massificação, porque o que você tem?
antes desses meios, né? Se você pegar os anos 30, 40, o que era a representação popular? O populismo se aproveitou disso. O massivo é onde o povo estava, em grande quantidade, né? O político ia. Só para você ter uma ideia, aqui na cidade do Rio de Janeiro, em 1930, logo depois da Revolução de 1930, o presidente Getúlio Vargas, ele foi à inauguração de um cinema no bairro de Vaz Lobo, no Rio de Janeiro. Os cinemas, eles davam lugares para 2.000, 3.000, 5.000 pessoas. Então, o que eu estou querendo dar com esse exemplo é o seguinte: essa representação popular estimulava a política populista. Quer dizer, o político tinha que ir onde o povo estava. O massivo era a quantidade de pessoas. Quando você tem a introdução de meios de comunicação, né, a televisão, por exemplo, a televisão você assiste em casa. Você não precisa ir à sala de cinema. Então, e o que os militares queriam? Né? Eles queriam construir um sistema nacional de telecomunicações. Eles queriam integrar todo o país, né, através da massificação dos meios de comunicação. É interessante, porque os militares diziam que a Política Nacional de Cultura de 1975 estabelecia que temos que preservar a cultura brasileira contra o risco da massificação dos meios de comunicação. Mas usava também esses meios de comunicação para poder levar, né, toda essa propaganda de unificação da criação de uma identidade nacional. Né? Cacá Diegues coloca como é que essa massificação ela dissolvia os meios de comunicação mais primitivos, né? E ela criava novas formas de comunicação, criando também a sua respectiva alienação, que fica bem representada ali na exibição da televisão pública, né? Ali naquela cidade, quando a Turcomandante chega. Eles não conseguem. No caso ali, Cacá Diegues inseriu um dilema que muitos cineastas estavam vivendo entre os anos 70 e 80. Que com a televisão que chega ao Brasil nos anos 50, 1950, ela nos anos 60, com os militares, ela recebe um grande estímulo, principalmente a TV Globo. Por quê? Porque era um meio de comunicação que, pela propagação das antenas, das ondas aéreas, né, elas podiam alcançar todo o território nacional e levar a mensagem, não só do governo, mas de todos aqueles que ganham as mensagens dos bens simbólicos, produtos. Né? Como eu disse, assim, isso era sinal de progresso, de modernidade, mas passava por cima, atropelava nas desigualdades e diferenças regionais. Isso não era dialogado, não era conversado, não era debatido. Você está me entendendo? Né? E aí o que você vai ter nos anos 80? Né? Nos anos 80, as salas de cinema vão se esvaziando, vai tendo a crise do circuito exibidor. Você, para encerrar essa crise, ainda entra, no final dos anos 80, o videocassete. Quer dizer, o indivíduo podia alugar uma fita VHS e assistir em casa. Depois veio o DVD. E agora você tem Netflix. Mas o cinema, os cineastas eles não viram isso, bom, acabou, é o nosso fim. Não foi o nosso fim. Houve uma integração, na verdade, uma integração aí, né, de todos os setores econômicos da indústria cinematográfica. A televisão, através das redes sociais, exibe o produto cinema, o filme. Então, isso foi resolvido hoje em dia, mas naquele momento que estava acontecendo, esse progresso, aqueles cineastas que produziam filme naquele momento, eles viam isso como um risco, uma ameaça. E procuravam, para se verem livres dessa ameaça, a proteção estatal, dentro daquilo que eu falei, numa égide, né, de negociação e conflito. Eles teriam que ceder a alguns aspectos das suas perspectivas nacionalistas, que visava a transformação, mas iam tentar passar mensagens possíveis, defesa do que eles consideravam nacional, que pudesse passar pelo filtro da ditadura civil-militar dentro da ótica. Esse filtro era a própria Embrafilme. Se eles quisessem financiamento, tinham que fazer filmes, tinham que passar pela censura, tinham que passar pelos parâmetros estabelecidos pela Embrafilme.
E é claro que esses cineastas, eles souberam, estou falando do cineasta cinema novo, eles souberam dialogar com a Embrafilme, com o governo civil militar, com a ditadura, e souberam produzir filmes. Você vê, por exemplo, um gênero de filme brasileiro que era execrado pela ditadura civil militar, pelos setores mais conservadores, foi o que obteve mais sucesso no Brasil, a pornochanchada. E obteve financiamento da Embrafilme. Sabe por quê? Porque o público ia. Sabe quem é que ia ver? Era o operário de construção civil, era o estudante, que é hoje ensino médio. Eles iam para ver, e o filme de pornochanchada não tinha sexo explícito algum. No máximo, exposição de seios, de coxas e de bundas. Mas sexo explícito, só insinuação. E muitas piadas sexuais. Mas a pornochanchada fazia muitas críticas de costumes, principalmente as camadas médias, a classe média. Né? Eram apelos muito fortes. Um apelo, e como muita gente ia ver pornochanchada, conseguia financiamento da Embrafilme. Então, veja bem, o governo militar execrava, mas como era um bom negócio, financiava, fazia os cortes, censurava e liberava. Né? Era um bom negócio, porque havia representações populares na pornochanchada, né? Representações cômicas de operários, né? Representações cômicas da classe média, questionamentos da moralidade da classe média, sempre sob aspectos cômicos. Né? Quando você via filmes mais sérios, não era pornochanchada, mas eles sabiam, por causa da influência pornochanchada, que tinha que ter algum grau de nudez nos filmes, para poder se aproximar desse apelo e atrair o público. Você está entendendo? O tempo todo o que está em jogo é a representação, ou as representações dos populares, né, nesses filmes, que eram disputados o tempo todo, tanto pela ditadura, quanto por várias correntes cineastas, inclusive cinema novo, e outros cineastas, né, da Boca do Lixo, de São Paulo, por exemplo, né, faziam um cinema underground, a da pornochanchada, entendeu? Havia multiplicidade. O cinema brasileiro não era só o cinema novo. Havia uma multiplicidade e diversidade de correntes que estavam confinadas dentro dos 30% da reserva de mercado. Deu para entender? Não sei se eu respondi. Se tiver alguma coisa que tenha deixado de falar, por favor, lembre aí. Não, tá perfeito, Eduardo. Esclareceu a minha dúvida, sim. É isso. Seu microfone está desligado, Carlos. Meu microfone? O microfone do professor Carlos. Assim, pessoal, alguém teria uma última pergunta a fazer? Porque nós já estamos chegando ao nosso tempo limite. Não? Então tá. Eu quero fazer uma consideração antes de encerrar o evento. Né? Eu, quando iniciei o projeto Ecos no Cinema, tá? Eu bolei a ideia, convidei o professor Felipe Nogueira da Cruz, aqui da universidade, ele hoje não está presente no debate. Ele trouxe muitos conhecimentos, agregou muita coisa ao projeto, entendeu? Na construção do projeto. Mas, sem dúvida nenhuma, tá? Eu tenho uma experiência pregressa de convívio e de trabalho com o professor Eduardo em projetos lá no Rio de Janeiro, tá? E muitos dos conhecimentos que eu empreguei, não apenas na criação do projeto Ecos no Cinema, mas também no desenvolvimento do projeto e nesse estabelecimento de eventos com debate e tal, eu agradeço aos conhecimentos que eu adquiri junto com o Eduardo, entendeu? Que é um grande amigo, é um amigo pessoal, né? Agradeço aos conhecimentos que eu adquiri com ele, certo? E eu acho que o nosso projeto, não, Eduardo, eu considero assim, que você foi uma espécie assim de um mentor, mesmo que sem saber, entendeu? Do que nós criamos aqui em Governador Valadares. Né?
o nosso projeto, para você ter uma ideia, Eduardo, na modalidade presencial, nós chegamos a estabelecer uma média de 40 a 50 pessoas, tá? Nos nossos eventos. Nós temos um projeto, filho desse projeto, que é o Ecos na Cidade, que é um projeto que vai nas escolas fazer debate com os alunos. Tá? Então, você vê que o quanto esse convívio... Vocês veem, gente, e Eduardo, você também, o quanto esse nosso convívio foi positivo nesse sentido. Tá? Eu não abro mão de fazer essa afirmação. Tá? Hoje eu tenho aqui, muita gente me considera aqui uma pessoa com muitos conhecimentos nessa área, né? E hoje eu tenho aqui presente uma pessoa que tem muito mais conhecimentos do que eu nessa área, tá? Então, eu queria deixar para você, Eduardo, por esse papel que você representou na minha vida e até na própria existência do Ecos no Cinema, tá? Um agradecimento, certo? Muito obrigado, tá? O projeto agradece a você como um todo por ele existir, tá? Você, hoje no debate, você realmente trouxe a sua mistura de erudição com simplicidade, com sutileza, que deixou as pessoas encantadas. Já vi comentários aqui, e já me mandaram comentários também no Facebook, no WhatsApp, melhor dizendo, que eu estive olhando, tá? Agradeço a sua presença e, desde já, convido você a retornar ao projeto fora desse ensino remoto emergencial, né, que atrapalha um pouco a gente com relação a público, certo? Para fazer um novo debate. Tá? A Alaine está comentando aqui, realmente incrível, e foi. Ela e outras pessoas já comentaram, não só ela comentou, várias pessoas já comentaram. Tá? Agora, se você me permite, cara, eu não sei, você vai finalizar? Depois eu falo, então. Sim. Não, pode falar, por favor. Só é incrível por causa de vocês, que toda a produção de qualquer argumento, se ele não tiver recepção, ele não vai ter ressonância, né? E é o que Carlos falou, né? A influência, meu papel como mentor, menos, né, Carlos? Porque eu quero lembrar, você falou juntos. Exatamente, somos parceiros. Eu me lembro das palavras do meu orientador de mestrado, né, o professor Geraldo Beauclerc, falecido professor Geraldo Beauclerc, que ele dizia uma coisa, assim, não existe, em termos de história, não existe trabalho individual de historiador, né? O trabalho de um historiador é coletivo. Um faz o que foi sequência de outro e será sequência de outro historiador. Quer dizer, ele não cessa, é um fluxo, o trabalho de historiador, né? De ensino de história, e de história e cinema, né? Eu amo cinema, gosto de cinema, né? Não vou dizer que esse amor, essa cinefilia, me torne senhor absoluto da ciência cinematográfica, nada disso. Mas o que me move é essa paixão por história e cinema, das representações das nossas imagens no cinema. E todo o trabalho é coletivo, né? Aqui, já estamos podendo fazer essa live, estamos aqui, você está apresentando, eu estou falando, temos apoiadores e temos recepção. É claro, nós pegamos uma conjuntura muito difícil, a pandemia, né? Depois de um feriado, Dia dos Mestres, né? Ontem, aliás, parabéns a todos os mestres que estão aí. Enfim, né? E eu agradeço a oportunidade mais uma vez e gostaria realmente, se não for pedir muito, poder participar em outras, porque o que não falta é assunto, tema, né? Pedagogia, história, né? Porque história no cinema, história do cinema e história e cinema são as três vertentes que a gente pode desenvolver, né? E muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade que vocês me concederam. Tá? Muito obrigado mesmo, Carlos. E foi você que me concedeu. Nós não somos... eu não sou seu mentor, nós somos companheiros de estrada. É isso aí. Irmãos de estrada. Vamos conversar. Sim. Deixa eu só agradecer o Eduardo aqui. Oi, Alaine? Muito obrigado pelo debate de hoje. Acho que foi sensacional, com uma linguagem
bem tranquila, bem simples. Você conseguiu, assim, escrever tudo, né? Passar pelo filme inteiro, todos os aspectos. Eu queria só agradecer mesmo, dizer que foi muito bom, que foi muito rico. E com certeza, né? Nós estamos disponíveis aí para marcar outro aí em breve. Espero que não demore muito, porque E quando as realmente circunstâncias forem favoráveis, até presencialmente, estarei aí assim que puder. Não, com certeza. Acho que fica o convite aberto aí de todos os integrantes do projeto, né, Carlos? Com certeza, já temos um quarto de hóspede aqui para o professor Eduardo. E a Lígia, Kita, né? E a Kita, minha esposa. É Lígia, né? isso. Muito obrigado, Lígia. Obrigada a você por ter participado e ter proporcionado esse debate maravilhoso para a gente hoje. Obrigado. Então, galera, é isso. Estamos. Quer dar alguma consideração final, Eduardo? Não? Eu acho que eu já falei pra caramba, assim. Tá bom. Agora quem Falou. fala é você. Dirige o show, Galera. Lote Cigano. Você é o Lote Cigano. Galera, olha só, uma excelente noite para vocês. Estamos encerrando mais um debate do Projeto Action Cinema. Tá? Desejo a todos uma excelente noite, uma noite muito tranquila, muita paz, muita calma nessa pandemia, muita tranquilidade. Tá? E em breve retornaremos aqui com outro debate com as nossas atividades que estão mantendo seu fluxo normal. Não normal, não é? Por causa do período de ensino remoto emergencial, nós reduzimos um pouco, né? Mas nós, enquanto durar a pandemia, vamos fazer atividades online. Ok, galera? Obrigado, professor Eduardo. Obrigado, galera que esteve presente. Obrigado a todos. Tá? E uma excelente noite. Boa noite. Obrigado também a todos e cuidem-se e cuidem dos outros. Tá? Solidariedade. Um abraço. Carlos, um abração, um abraço para a Valéria, tá? Depois vamos marcar outra live, tá? Para a gente se encontrar. Isso aí, meu povo. Gabriel, Patrick, Lígia, um abraço. Muito obrigado. Um abraço para você. Eduardo. Abraço. Muito obrigado, Eduardo. Foi muito bom o debate. Abraço, né, Kita. Valeu. Tchau. Dias melhores virão. Com certeza. Título de filme de Cacá Diegues. Eu espero. Um abraço, então. Outro. Tchau. Obrigada, professor Eduardo. Tchauzinho, gente. Boa noite. Boa noite. E volte, hein? Volte sempre. Com certeza, com certeza. Tchau. Tchauzinho.